Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Fonseca aqui do canal Bahia Exporta, para dar continuidade àquilo que a gente já vem conversando há muito tempo e dizer aos senhores que o nosso e-book está na rua, certo? Nós já tivemos algumas encomendas interessantes e nós vamos falar um pouquinho sobre orçamento. Vocês viram anteriormente que eu expus ali a questão de o que é o orçamento, o que é um orçamento empresarial, que os tipos de orçamento que já falei lá antes, em outro vídeo bem anterior, que existem 4 tipos de orçamento, mas a gente considera só 3, que é o doméstico, o privado e o público, certo? Já expliquei o que é cada um desses aí, e agora estou mostrando aos senhores aqui, para que os senhores gravem, guardem o que é, como se faz, como se procede, certo? Que o orçamento é composto de partes, certo? Você tem uma organização, no caso aqui a gente exemplifica com a cooperativa, você tem uma organização, a gestão dela é nucleada ou não, ou departamentalizada, ela vai fazer os seus orçamentos fracionados, de cada setor, de cada área, de cada coordenação, de cada núcleo. Esses orçamentos vão compor o orçamento macro da organização e você vai chegar a um número final. Durante todo o ano você vai fazendo a gestão desse orçamento que fez parte do seu plano de ação para esse exercício. O exercício fiscal de qualquer organização compreende de 1º de janeiro e 31 de dezembro. Então você vai fechar esse ano fiscal acompanhando esse orçamento, corrigindo quando tiver que corrigir, porque nem orçamento e nem planejamento são engessados. Eles são linhas de orientação e direção para tomada de decisões. Então você vai criar o seu planejamento anual, o seu orçamento que é parte desse planejamento, e vai acompanhar e medir e ajustar onde você achar que está vendo indícios de desvios. E aí você vai ajustando. Isso serve para cooperativas e para empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Claro que você tem outras ferramentas de medição, de acompanhamento, outros processos, certo? A gente está falando de uma maneira bem simplificada, porque a nossa linguagem aqui é para que alcance a prática do dia a dia. Então não adianta nada a gente usar termos robustos, rebuscados, para uma pessoa que vai praticar, operacionalizar um sistema desse no dia a dia. Então na hora adequada a gente vai falar da maneira academicista, da maneira robusta, certo? Mas nesse momento é mais voltado para um público que vai praticar as ações. Sendo assim, a linguagem tem que ser a mais simples possível para que o entendimento alcance aquela finalidade ao qual foi direcionado. Então, senhores, o orçamento é basicamente isso. O orçamento empresarial acompanha esse rito. Por quê? Quando chegar no final do exercício, você vai medir o planejado versus o executado. E aí sim, você vai procurar identificar onde foram os desvios e usar as ferramentas apropriadas para a correção para o próximo exercício, ok? Quando você tem essa percepção antes, que se a sua gestão for boa, você vai enxergar isso antes. Você evita isso antes. Você não deixa chegar no final do exercício. Com isso, você tem uma gestão enxuta chamada. Eu, como administrador de empresas, na prática, sempre procuro ter gestões enxutas. Então, eu procuro produzir o máximo possível com o mínimo possível. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com custos, curva de desempenho, certo? Porque se você não fizer isso, você se perde. Muitas coisas você pode resolver com pouco investimento e com grandes resultados. Tem pessoas que são ao contrário, adoram administrar com muito dinheiro, com muito recurso, com muitos custos. Então isso para mim não é gestão, com todo respeito àqueles que adotam essa metodologia. Gestão para mim é o cara que colhe o melhor resultado no melhor tempo possível, com o melhor investimento possível. Pronto.
ok? E que à medida que ele planejou o investimento dele, o orçamento anual dele, e ele percebeu que vai apontar algum desvio, ele corrige esse desvio a tempo de que os resultados sejam positivos e não negativos ou de prejuízos. É máxima para quem coordena projetos, eu que fui coordenador de projetos, para quem coordena de projetos, você ter uma folga de quebra ou um percentual que você pode estourar o seu orçamento. Mas isso é uma coisa meio perigosa, até as multinacionais usam muito isso. Por quê? Porque o cidadão se acomoda nessa situação. Ele sabe que ele pode estourar até 10 ou 15% do orçamento desse projeto. Então ele não toma as devidas precauções, não faz as devidas correções, os ajustes do planejamento dele e da curva de desempenho dele, não faz a leitura correta da relação custo-benefício ou do acompanhamento físico-financeiro, se acomodando nessa situação de que ele tem a capacidade de estourar até 15 ou 10 ou 15% do orçamento do projeto dele. E aí ele se acomoda, senta-se em cima disso aí e faz uma gestão desastrosa. Quando chega lá na frente, o projeto estoura 15%, depois estoura mais 10%, aí já estourou tudo, aí fica aquela agonia de ajuste, de corte, corre, de última hora, para tentar ajustar e justificar esses estouros injustificáveis. Tudo isso porque se acomodou nessa condição de poder estourar 10 ou 15% e não corrigiu na hora que tinha que corrigir. E aí degringolou, ele perdeu o controle das coisas. Aí fica projeto faltando completar isso, completar aquilo, porque faltou recurso. O recurso está limitado. E isso de um modo geral. Eu gosto muito de praticar isso. A minha prática do dia a dia profissional é trabalhar com recursos enxutos, orçamento enxuto, para que você tenha controle. E não se perca. Porque é o seguinte, é muito fácil trabalhar com dinheiro. Agora trabalhe sem dinheiro, produza sem dinheiro. Administre o parco recurso que você tem na mão. Eu estou vendo, eu tenho acompanhado recentemente a questão dos clubes de futebol que estão se tornando, acho que é FAS, alguma coisa, uma associação dessa aí, uma nomenclatura, é um modelo de negócio novo no Brasil. No Brasil, fora do Brasil não. Já existe isso há muito tempo. Na Inglaterra isso já existe, ó. Então no Brasil agora que já houve isso na década de 90, no final da década de 90 já houve isso, tem clubes aí que hoje já são SA, só que se perderam. Aqui no estado da Bahia você tem o Bahia SA, o Vitória SA e tem o Esporte Clube Vitória e o Esporte Clube Bahia. Mas não souberam fazer a gestão adequada. Por quê? Uma coisa é fazer gestão de negócio. A outra coisa é fazer gestão de futebol. Aí quero juntar as duas coisas. Não. Se a gestão vai ser gestão de futebol, do departamento de futebol, ele vai trazer essa roupagem de gestão administrativa para dentro desse departamento. Ele tem um produto, e o produto dele é o futebol, e ele vai trabalhar esse produto, ele vai desenvolver esse produto, vai usar marketing suficiente para isso, vai trazer para esse produto os componentes que ele precisa para ser um bom produto, para ser bem vendido, certo? Então, o que está se fazendo hoje nos clubes de futebol já se faz, só que foi feito aqui no Brasil e não se deu a devida seriedade e competência, né? Porque aquele clube de amigos, né, vai trazendo fulano, Beltrano, que é amigo de Cicrano, que é amigo de Beltrano, que politicamente é o cara que está na mesma linha que a gente, e aí a coisa se perde. Agora eu estou vendo profissionais qualificados vindo fazer os investimentos, mais de olho aberto e sabendo que tem que elaborar um plano de negócio, um estudo de viabilidade econômica, um payback bem definido, certo? Para saber o investimento que ele vai botar, em que tempo ele vai ter o retorno dele, o que produto ele vai usar, certo? Eu tenho visto muito o pessoal dizer que o produto Campeonato Baiano, aqui no caso, não é um bom produto. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque se você tem 14
a 15 milhões de habitantes no estado da Bahia, e você tem um canal de televisão que transmite esse produto para esse universo todo de pessoas, você tem muita coisa para vender para esse universo de clientes. Quer dizer, você está numa vitrine de 14 a 15 milhões de consumidores. Ok? Como é que um produto desse não é bom? O produto vai ser definido como bom ou ruim à medida que você qualifica esse produto. O que você vai apostar nele, o que você vai investir nele, o que você vai apontar para ele. Então, o que eu estou falando aqui é como consultor e conhecedor do que eu estou falando, certo? Então, no nosso caso aqui de empresas e cooperativas, é a mesma coisa. O nosso produto empresarial, seja ele cosmético, seja ele café, seja ele açúcar, seja ele banana, é o nosso produto. E a gente tem que procurar vender ele da melhor maneira possível e viável, certo? Eu tive um exemplo ontem de conversando com um parceiro, amigo de caminhadas e parceiro de uma reunião que nós fomos participar ontem, técnica. E ele me falou que ele tinha um negócio e que o negócio dele não vinha dando resultado. Eu vou interromper essa parte aqui para não ficar muito grande o vídeo. Depois a gente volta, ok? Bem, voltando aqui. Então ele me narrou o seguinte, que ele tinha um negócio e ele tinha uma forma de cobrar por um produto que ele oferecia. E de repente ele parou e pensou assim, mas vem cá, se eu antecipar as vendas desse produto e der uma condição de pagamento melhor, será que eu não tenho um resultado melhor? E isso ele fez. E teve um resultado que surpreendeu a ele positivamente. Então, às vezes uma tomada de decisão estratégica é fundamental no seu negócio. Eu volto a repetir. Hoje de manhã, inclusive, antes de começar a gravar aqui, eu tive uma experiência. Gente, tenha profissionalismo naquilo que você faz. Tenha coerência. Tenha compromisso. Tenha responsabilidade. Porque é o seu nome que está sendo vendido. A sua mão de obra é o seu resultado para a sua sobrevivência. Então venda da melhor qualidade possível, preste um serviço de qualidade. Tenha disciplina no que você faz. Disciplina em tudo que você fizer profissionalmente, que você vai ter sucesso. Você que está aí sentado me assistindo nesse momento, faça uma análise fria. Será que eu estou sendo profissional no que eu faço? Verdadeiramente profissional? Faça uma autocrítica, se olhe no espelho, pergunte para você mesmo. Eu tenho disciplina no que eu faço? Eu cumpro meus horários? Eu cumpro as determinações? Eu sigo os processos da organização? Ou eu faço apenas para compensar o resultado final no final do mês? Só para cumprir uma etapa e receber uma remuneração por isso? Pense nisso. Tenhamos um bom dia e sucesso para todos nós.